Meus irmãos, vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Nós vamos ler a princípio o verso 7, mas mantenha a sua Bíblia aí aberta. Nós vamos acompanhar mais alguns textos aí dessa passagem. Carta de Paulo de 1 Coríntios, capítulo 10 e verso 7. Amém? Quem achou, fala assim, uma Bíblia. Quem não achou, fala assim, eu também. Eu leio na Revista e Atualizada. Diz assim o texto: Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor meu Deus, Pai, nós damos graça ao Senhor por esse tempo aqui de comunhão, por esse tempo em que nós estaremos compartilhando a Tua Palavra. Senhor, eu sou incapaz de comunicar a Tua Palavra como ela precisa ser feita. Por isso, Senhor, eu necessito da assistência do Teu Espírito Santo, não só sobre a mim, que vou comunicar, mas sobre a Tua igreja também, que vai acolher a Tua Palavra. Dai-nos o discernimento necessário e conceda-nos a graça de ouvirmos a Tua voz e a Tua instrução nessa noite. Encha, Senhor, o nosso coração de verdade e nos ajude, Senhor, a aplicar tudo isso na nossa vida prática, a fim de que a gente possa viver inteiramente para a Tua glória e para Teu louvor, e que a gente possa ser uma resposta ao Teu amor derramado, Senhor, sobre as nossas vidas. Oramos assim e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, nós estamos na série de mensagens, na 6ª mensagem da série Fábrica de Ídolos. Estamos falando aí sobre idolatria. Como passa rápido, não é? Muito rápido. E ao longo dessa série de mensagens, nós temos proposto aqui falar sobre idolatria, claro, mas praticamente sobre aquele tipo de idolatria que é invisível. A gente falou alguns domingos já que nós temos a ousadia de dizer que nós não somos idólatras porque a gente não tem as imagens ou porque a gente não adora os deuses do Antigo Testamento, mas a gente tem visto que idolatria está para muito mais do que isso. João Calvino, nas Institutas da Religião Cristã, ele diz que o nosso coração é uma perpétua fábrica de ídolos, ou seja, que constantemente nós estamos fabricando ídolos no nosso coração. Então nós estamos falando aqui de ídolos e estamos falando praticamente de ídolos que são invisíveis, que são ocultos, mas que estão no nosso coração. O problema da idolatria é que ela nasce no nosso coração. O problema dos ídolos é que eles nascem exatamente no nosso coração. O problema da idolatria não é aquilo que nos é externo, é aquilo que o nosso coração, muitas vezes, ele fabrica. E hoje nós vamos falar de mais um desses ídolos que são ocultos, que são invisíveis, mas que por vezes nós estamos inclinados a adorá-los. Muitas vezes nós idolatramos. Hoje eu quero falar sobre o ídolo da satisfação. O texto que nós lemos, o apóstolo Paulo está relembrando, fazendo uma releitura do que aconteceu lá no deserto quando o povo sai do Egito. O povo sai do Egito e por algumas vezes, isso nos parece comum, na peregrinação no deserto, faltou água. E o povo começou a contender contra o Senhor por conta da falta de água e também por conta da falta de alimento. E aí o apóstolo Paulo vai dizer para nós, no capítulo 10, que esse povo que caminhou pelo deserto, eles beberam de um maná espiritual e beberam de uma água espiritual. No mesmo capítulo, acompanhe comigo aí no verso 4. Capítulo 10 e verso 4. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Então o povo no deserto,
eles beberam e eles comeram daquilo que era espiritual. Apesar do maná ser um alimento que o Senhor dava diariamente para aquele povo, a gente entende que o maná era algo sobrenatural de Deus. Era uma provisão sobrenatural do Senhor sobre aquele povo. Portanto, era um alimento espiritual. O povo bebeu de uma pedra. A pedra verteu água. A gente falou isso inclusive no culto da fogueira, a respeito do dia em que Moisés feriu a rocha e ela verteu água para aquele povo. E o apóstolo Paulo está dizendo que tudo isso nos foi escrito e nos foi deixado como exemplo, para que a gente não siga o mesmo exemplo do povo que pereceu no deserto, porque eles não discerniram do corpo de Cristo. Eles não discerniram de quem eles estavam comendo e de quem eles estavam bebendo. E por não discernir o corpo de Cristo, o apóstolo Paulo vai dizer que muitos pereceram no deserto por conta disso. Semana passada nós tivemos aqui a ceia. E a gente fala muito sobre o corpo de Cristo na ceia. E não é por outra razão que o apóstolo Paulo, a partir daí, até o final do capítulo 11, ele vai falar inclusive da ceia. Porque a ceia, na época em que Paulo aqui escreve, não é como a gente faz hoje. Hoje a gente faz uma ceia que a gente pega um pedacinho de pão, a gente pega um pedacinho de cálice, e a gente diz, isso aqui é o corpo de Cristo e tudo mais. Mas na época do apóstolo Paulo, a ceia era mais um banquete. Sabe aquilo que a gente faz no Natal aqui, que a gente puxa as cadeiras aqui pro lado, e a gente faz aquela mesona aqui cheia de comida. Aqui tá com saudade do culto de Natal, né? Aquele culto de Natal que a gente puxa as mesas aqui pro lado e aqui fica a gente puxa as cadeiras pro lado, fica uma mesa grande aqui cheia de comida. A ceia, naquela época, era parecido muito com isso. O povo se reunia e levava cada um o seu alimento, e ali eles se juntavam e eles ceavam juntos. E eles lembravam da comunhão, eles lembravam do sacrifício de Jesus. A ceia era literalmente uma ceia, um jantar ali em comunidade como família. Meio parecido com aquilo que a gente faz aqui no nosso Natal ou nas nossas confraternizações. E aí o apóstolo Paulo vai dizer para nós, no texto que nós lemos, que esse povo eles se reuniam para esse momento de comunhão e eles se sentavam à mesa para comer e se levantavam da mesa para se divertir. E é interessante porque ele diz assim, não vos façais, pois, idólatras, que se assentam à mesa para comer e se levantam para se divertir. Por que o apóstolo Paulo está chamando esses que assim o fazem de idólatras? O apóstolo Paulo, em algumas outras ocasiões, vão chamar essas pessoas também de idólatras. Pessoas que vivem para sua própria satisfação, que se assentam para comer, ou seja, para se satisfazer, e quando se levantam dali vão se divertir, ou seja, também vão se satisfazer. Vivem apenas para satisfazer os seus próprios desejos. Vivem apenas para a satisfação própria. Sentam-se para comer e levantam-se para se divertir e não discernem o corpo de Cristo. Quando você se senta à mesa em comunhão com seus irmãos, não deveria ser apenas para comer, apenas para se satisfazer. A gente se senta à mesa para ter comunhão, para desenvolver relacionamento, para que seja um ambiente de comunhão, para que seja um ambiente de crescimento espiritual. E não apenas um ambiente de satisfação. Porque sentar à mesa e comer apenas para se satisfazer é não discernir o corpo de Cristo. Sentar à mesa apenas para satisfazer os seus desejos é não discernir o corpo de Cristo. Acompanhe comigo no verso 16 do mesmo capítulo. 1 Coríntios capítulo 10 e verso 16. Olha o que Paulo vai dizer aí. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos
não é a comunhão do corpo de Cristo? Então por que nós bebemos do cálice? Por que nós comemos do pão? É para ter comunhão. Sentar-se à mesa apenas para satisfazer-se é não discernir o corpo de Cristo. É possível eu ser um pastor idólatra? É possível. Quando eu recebo um alimento espiritual, quando eu recebo uma inspiração por meio do Espírito Santo e eu venho aqui ministrar, não para compartilhar, não para ter um tempo de comunhão, não para estar à mesa, mas apenas pela satisfação de dizer assim: olha, eu sou um bom pastor, olha como eu prego bem. É possível ser um pastor idólatra? Sim. Quando eu subo aqui, não para compartilhar aquilo que o Senhor deseja, mas para satisfazer a minha vontade. Isso também é ser um pastor idólatra. Toda vez que nós usamos os nossos dons, não para servir o corpo de Cristo, não para promover a comunhão, mas para promover a si mesmo, ou para satisfação própria, nós estamos sendo idólatras. Nós estamos sentando à mesa, não para promover comunhão, mas para se satisfazer. Não discernindo assim o corpo de Cristo Jesus. Toda vez que eu compartilho algo, não para edificação, mas pela sensação de sentir-se satisfeito, eu não estou discernindo o corpo de Cristo Jesus. E por que a gente se assenta à mesa, meus irmãos? A gente se senta à mesa não para satisfazer os nossos desejos, mas para ter comunhão. Pegando aqui o exemplo do nosso culto de Natal, geralmente quando a gente vem trazendo ali o nosso pratinho, né? A gente fica todo ansioso, aí fica o dia inteiro preparando aquela comida. E aí quando você chega aqui com aquele pratinho pequenininho, e geralmente a igreja está lotada, você fica com aquela sensação: gente, não vai dar para todo mundo. Você fala assim: gente, vai faltar comida. Mas graças a Deus, todos os nossos cultos de Natal aqui, sobrou comida que a gente saiu dando aí pro povo na rua. Mas a gente chega com aquele pratinho tão pequeno e a gente fala assim: gente, acho que não vai dar para todo mundo isso daqui. Mas eu acho que a gente não devia ficar tão preocupado. Porque qual é a razão que a gente trouxe aquele prato de comida? A gente trouxe aquele prato de comida para nossa ceia para se satisfazer? A gente trouxe aquele prato de comida para comer ou para promover a comunhão? Se a gente trouxe para comer, na hora que falar assim: tá liberado, você é o primeiro da fila, meu Deus, deixa eu comer logo, senão vai sobrar para mim. Mas se você trouxe para promover comunhão, você não tem problema. Porque aquele prato não é para satisfazer ninguém, aquele prato é para que todos nós tenhamos comunhão. Eu não trouxe para me satisfazer, eu trouxe para ter comunhão com os meus irmãos. Eu trouxe para abençoar, eu trouxe para servir. Quem aqui é casado sabe mais ou menos o que eu vou falar. Sabe quando você faz o casamento e você tem poucas pessoas para convidar? Você já passou por isso? Você tem assim uma família gigantesca e você fala assim: gente, cada pessoa num buffet custa uma outra pessoa, é muito caro, não é? É caro demais. Aí você fala assim: eu vou ter que convidar poucas pessoas. Aí você limita ali o máximo e com muita angústia você acaba deixando muita gente que você gostaria que estivesse lá de fora. Porque você não tem condições de fazer uma festa para o mundo inteiro. Então você quer ali... Já pega a visão, né, Jefinho? Já pega... Você já quer... Você sabe que você não pode convidar todo mundo. E aí você enxuga ali o máximo de convites e você convida poucas pessoas para o seu casamento. E aí, de repente, alguém ali no seu casamento chega para você e fala assim: ah, não gostei do seu casamento. Não. Você fala assim: por quê? É porque o buffet não foi bom. Não dá uma raiva, dá vontade de pegar uma distância e dar uma voadora na pessoa. Você convidou a pessoa para o seu casamento porque você queria que ela experimentasse a comida do buffet do seu casamento? Não. Você convidou a pessoa para o seu casamento porque você queria compartilhar um momento especial da sua vida. Ou seja, você convidou alguém para o seu casamento para que ele desfrutasse de um momento de comunhão que para você é especial.
Então nós fazemos isso não é para falar para as pessoas, venham se satisfazer porque eu aluguei o melhor buffet da cidade para vocês virem comer no meu casamento. Não, não estou convidando você para ir comer no meu casamento. Eu estou te convidando para fazer parte de algo que é importante na minha vida. E não para você se satisfazer. E quando nós olhamos para Deus, muitas vezes é isso que a gente faz. O Senhor está nos convidando não para se satisfazer, mas participar daquilo que Ele está fazendo. Ele quer que você faça parte. Ele quer que você esteja com Ele. E a gente é aquele convidado que fala assim, não gostei porque o buffet não foi bom não, do seu casamento. Pessoas que vivem para satisfazer os seus próprios desejos. O apóstolo Paulo vai falar dessas pessoas lá em Filipenses, no capítulo 3 e no verso 19. Acompanhe comigo, Filipenses, capítulo 3 e verso 19. Filipenses capítulo 3 e verso 19. Amém? Diz assim: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. O apóstolo Paulo diz que o Deus dessas pessoas que vivem para se satisfazer é o seu próprio ventre. São os seus próprios desejos. Essas pessoas estão comprometidas com a sua própria satisfação. Pessoas que vivem apenas para se satisfazer. Buscam constantemente a sua própria satisfação. Transformam os seus desejos no seu objeto de adoração. Adoram os seus próprios desejos e vivem para se satisfazer. Se satisfazem naquilo que compram, naquilo que bebem, naquilo que comem, naquilo que consomem. Geralmente pessoas assim nunca escolhem o que é bom, sempre escolhem aquilo que satisfaz. Eu tenho falado sobre isso. A loucura do ser humano ela é tão grande que ela não escolhe nem o que é bom, ela escolhe aquilo que satisfaz. Qual que é a diferença? Muitas vezes aquilo que nos satisfaz nos faz mal, nos prejudica, acaba com a gente. E ainda assim a gente escolhe, por quê? Porque nos satisfaz. Ainda que aquilo seja ruim. Então eu não escolho porque é bom, eu escolho porque me satisfaz, ainda que isso seja ruim. A gente tem a capacidade de escolher não por aquilo que é bom, não por aquilo que é bem para nós, mas aquilo que vai nos satisfazer de alguma maneira. Ainda que isso acabe com a minha vida, ainda que isso acabe com o meu corpo, o importante é que eu esteja satisfeito. A gente vive para satisfazer os nossos desejos, ainda que esses desejos sejam prejudiciais a nós. Não foi isso que aconteceu? Em Gênesis capítulo 3 e verso 6, quando Eva olha para aquele fruto e diz, é agradável aos olhos, é bom para se comer. E ela tomou do fruto e comeu. Não é nessa lógica que nós estamos? É agradável aos meus olhos, é bom para se comer, é bom para dar entendimento, então eu vou lá, pego e como. Por quê? Porque eu não quero fazer o que é bom, eu quero fazer aquilo que me satisfaz. É agradável, é o meu desejo, é a minha vontade, então eu vou lá e faço. Ainda que isso acabe com a minha família, ainda que isso acabe com o meu corpo, ainda que isso acabe com as minhas relações, o importante é que eu esteja satisfeito. A gente não diz isso conscientemente, mas muitas vezes a gente escolhe a satisfação em vez de escolher aquilo que é bom. E cuidado também, meus irmãos, com a satisfação idealizada.
O que é uma satisfação idealizada? É aquela satisfação que a gente coloca em algo que a gente idealizou. A gente tem uma ideia de que aquilo seria bom, seria satisfatório, e a gente coloca a gente se empenha em tudo aquilo que é o nosso ideal, que é aquilo que a gente idealizou. A gente idealiza uma coisa e a gente coloca o nosso empenho naquilo que muitas vezes nem concreto é. Se você já teve essa experiência de comprar um carro que não era bom, mas que você gostaria de ter, não sei se você já passou por essa experiência, eu já passei. Uma vez eu comprei um Megane. Pensa num carro que eu falei assim, esse carro da minha vida. Um Megane branco com as rodonas. Falei, é esse carro. Parcelei minha vida para comprar o carro. Nem parcelei o carro, parcelei a vida para comprar o carro. Falei assim, esse é o carro dos meus sonhos. Pensa num carro do Satanás na minha vida. Então você vê, a gente parcela a vida idealizando que aquilo vai ser o carro dos meus sonhos, vai me satisfazer. Uma semana com o carro, eu já não estava aguentando olhar para ele e falar assim, não quero mais carro, vamos vender, Neide. Se não conseguir vender, a gente dá para alguém. Se ninguém quiser de graça, a gente paga para alguém ficar com ele. Porque muitas vezes a gente lança a nossa satisfação num ideal que a gente nem sabe se é bom. A gente imagina que vai ser bom. Aí quando Deus te dá, toma que o filho é teu. Você fala, não Deus, não queria mais não. Quero mais não. Eu falava na nossa leitura terça-feira que a ira de Deus não é quando Deus nos priva de algo. A ira de Deus não é quando Deus fala assim, ó, você quer, eu não vou te dar. Não vou te dar. A ira de Deus não é quando Deus nos priva de ter algo que a gente quer. A ira de Deus acontece, como Paulo diz lá em Romanos capítulo 1, quando ele diz assim, você quer? Então toma. A ira de Deus é quando Deus fala assim, você quer? Então eu vou te dar. Já que você está insistindo tanto, você quer tanto, tá aí, ó. E aí você percebe que aquilo que você idealizou, que você lançou todas as suas expectativas, no final é frustração. Muitos de nós, a gente idealiza muitas coisas. Como pastor, muitas vezes, eu preparo um sermão e eu falo assim, nossa, esse sermão vai ser uma bênção. Nossa, esse sermão aqui vai ser abençoador. E às vezes eu prego e saio com a sensação de que não foi bom. E aí o Espírito me lembra que o chamado que o Senhor tem para a minha vida não é para sair com a sensação de que eu estou pregando bem ou pregando ruim. Porque o dia que eu tiver essa sensação, eu já fui tomado pelo ídolo da satisfação. Não é mais Deus falando. É o meu desejo de falar algo. Porque a gente idealiza. Quantas pessoas entraram no casamento idealizando errado? Ah não, o dia que eu casar, aí minha vida vai melhorar. Meu irmão, se a tua vida não melhorou solteiro, não pensa que casando. Não pensa não. Não pensa. Se você não é feliz casando, ou solteiro, não vai casar achando que você vai ficar feliz. Não pensa. É igual quem casa achando que faz sexo todo dia. Não. Você conta ou eu conto, Clay? Na verdade, ele fala assim, não, quando eu casar, tu vai ser todo dia. Tá, entrou idealizando errado. Então, quantas pessoas estão lançando a sua vida em idealizações, em coisas futuras, coisas que não são concretas, idealizando completamente errado. Completamente errado. Se você idealizar um casamento, por exemplo, em que a satisfação é a base dele, eu posso te dizer, nenhuma relação duradoura é baseada na satisfação. Nenhuma. Nenhuma relação duradoura é baseada na satisfação. Se você se relaciona com pessoas para se satisfazer, eu tenho uma péssima notícia, você não vai se relacionar com ninguém. Com ninguém. Nem com Deus. Porque se Deus estivesse empenhado em satisfazer,
em te satisfazer, provavelmente você não estaria aqui hoje. Talvez você não seria um cristão. Talvez você não estaria próximo dele. Então, uma relação saudável e duradoura não está baseada na satisfação. Até porque muitas vezes você vai ficar insatisfeito com a pessoa que você casou, a pessoa que você casou vai ficar insatisfeito com você. Muitas vezes nós estamos insatisfeitos com Deus. E na maioria das vezes Deus está insatisfeito com a gente também. Mas é uma relação de crescimento, de edificação mútua, de serviço, de sacrifício. É uma relação de comunhão. Deus está à mesa e eu levo o meu prato, não é para me satisfazer, é para servir. E é para ter comunhão. E nessa comunhão a gente cresce. E nessa comunhão a gente partilha o pão. E nessa comunhão Jesus vai ganhando forma em nós e através de nós. E aí a gente entende o que o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas. Eu sofro dores de parto para que Cristo seja gerado em vós. Mesa é sobre isso. É comunhão com Jesus para que Cristo seja gerado em nós. A gente idealiza tanto que a gente inclusive idolatra o céu. Tem gente que idolatra o céu, você já viu isso? Já ouviu falar sobre isso? Sobre idolatrar o céu? Ah não, o céu vai ser tão bom, vai ser tão maravilhoso. O dia que eu chegar no céu eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você que é salvo em Cristo Jesus, meu irmão, o céu é Jesus Cristo. O céu é Jesus Cristo. Então, a vida no céu é a vida em Cristo, que a gente já experimenta nessa vida aqui. Então não é assim, quando chegar lá no céu, mas o céu é Jesus Cristo, o céu só é o céu por causa de Jesus Cristo. Eu quero ir pro céu porque lá as ruas são de ouro. Olha que coisa maravilhosa. Eu vou pisar no ouro. Já viu aqueles negócios que os neopentecostais falam muito? Não, aqui a gente... Lá no céu a gente vai pisar no ouro, aquela coisa, né? Aquela coisa triunfalista e tudo mais. Meu irmão, o céu é o céu porque Jesus está lá. Porque é o lugar da habitação dele. Mas a Bíblia diz que por meio do teu Espírito Santo, ele desceria e faria morar em nós. Portanto, o céu já pode ser experimentado por nós por meio de Cristo Jesus, porque ele é o nosso céu. Ele é a vida que a gente deseja. É nele que está a nossa satisfação. Então não é eu vou experimentar Jesus no céu ou quando eu chegar no céu. Porque o céu é Jesus Cristo. Em nós e através de nós. Você que gosta de amigo secreto? Às vezes a gente idealiza tanto que a gente vai participar do amigo secreto e a gente pensa assim, bom, eu vou lá, vou comprar um presente. Sei que tem briga de família por causa disso, né? Eu vou lá, vou comprar um presente, aí você compra um presente bom, você compra um presente caro e você ganha uma cueca usada de volta. Você fala assim, gente, olha, eu gastei tanto no presente, né? Eu gastei o tempo escolhendo um presente legal, olha que eu ganhei de volta. E aí a gente fica frustrado, a gente fala assim, nossa, não vamos brincar de amigo secreto. Todo ano a gente tem aqui amigo secreto, é maravilhoso, né, Zé Bia? Somente os presentes do Bom Marcos são maravilhosos. A gente brinca aqui no amigo secreto. E eu falo pra você, se você entrar, por exemplo, no amigo secreto, com a expectativa do presente que você vai ganhar, é melhor você nem entrar. Não entra não. Não entra não. Ah, Leandro, mas eu vou entrar como? Entra pela brincadeira. Entra pela comunhão. Entra para se divertir. Seja aqui na igreja, no teu trabalho, na sua família, aonde for. Entra pela comunhão. Não entra pela expectativa de dar um presente e receber outro. Entra pela comunhão. Entra para se divertir. Se você entrar para ganhar presente, sabe o que você pode fazer? Pega o dinheiro que você ia comprar um presente para alguém, vai lá e compra um presente para você mesmo. Aí depois você entra no Instagram e coloca hashtag mimimei e posta. Pronto, mimimei, que maravilha. Deu um presente para si mesmo, aí tá tudo certo, resolveu o problema. Não é verdade?
Mas se você for entrar para dar presente para os outros, dê presente para os outros. E entre pela comunhão, entre pela brincadeira, entra pelo chinelo grande, né? Pelo anel grande. Entra para se divertir, para abençoar alguém. E às vezes a gente idealiza algo que a gente fica frustrado. E na verdade a gente descobre que a gente está nessa lógica da satisfação, vivendo apenas para satisfazer. E qual que é o segredo, meus irmãos, para superar isso? O segredo para superar isso é o que o apóstolo Paulo vai dizer para nós lá em Filipenses, no capítulo 4 e no verso 11. Amém? Filipenses capítulo 4, verso 11. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Qual que é o segredo para superar a idolatria ou o ídolo da satisfação? É viver contente. O segredo é o contentamento. É viver contente. O apóstolo Paulo vai falar: eu aprendi isso, a viver contente, independente da pobreza. Eu sei que muitas vezes a gente usa o versículo 13 desse mesmo capítulo, que aparece em muita frase de caminhão, né, para-choque de caminhão. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você fala assim, nossa, que coisa maravilhosa. Mas é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. Sobre aprender a ser contente em toda e em qualquer situação. Ele não está falando assim, eu aprendi a ficar satisfeito, a buscar a satisfação. Não. Eu aprendi a ser contente. O segredo do contentamento. Eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Olha o verso 12, o que diz? Tanto sei estar humilhado, como ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Assim da abundância como da escassez. Agora sim, posso tudo naquele que me fortalece. Esse é o segredo do contentamento. Esse é o segredo de estar satisfeito em Cristo Jesus. Eu sei estar contente, como o apóstolo Paulo disse, em toda e qualquer situação. Na fome, na escassez. Quem é que já foi humilhado? Já foi humilhado? Sentiu assim, fui humilhado, hein? Já foi? Difícil, né? Triste. Quem é que já passou fome? De chegar num dia e falar assim, não tenho o que comer hoje. Difícil também, não é? Em todas as circunstâncias, tanto na fartura quanto na fome, assim como na abundância, como na escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O contentamento, meus irmãos, é ter fé em Deus em todo o tempo. E aí no verso 19 de Filipenses, capítulo 4, Paulo vai demonstrar a segurança que ele tem. Ele diz, no verso 19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Uma oração que eu aprendi com um puritano. Ele dizia assim, Senhor, eu não quero pedir muito, eu não quero pedir pouco, eu quero pedir o que me é necessário. Eu não quero pedir muito, eu não quero pedir pouco, eu quero pedir o que é necessário. O pão de cada dia, eu não quero pedir o pão de amanhã,
eu não quero pedir pelo pão de ontem, eu quero pedir pelo pão de hoje. Porque eu sei que o Senhor está sustentando em todo o tempo a minha vida. Oração de um puritano, depois pesquisa na internet, é maravilhoso. Você vai se deliciar com essa oração porque ela é fantástica. Uma outra forma de vencer a idolatria da satisfação está lá em Gálatas capítulo 5, verso 16. Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andeis no Espírito, e jamais satisfarão os desejos da carne. Como vencer o ídolo da satisfação? Ande no Espírito. Busque as coisas espirituais. Nós não somos mais dessa terra. A gente não vive mais para nossa satisfação. O nosso Deus não é o nosso ventre, não são os nossos desejos. Vamos viver para a glória, vamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Tem um livro que eu li recentemente, que é A Viagem do Peregrino da Alvorada, do C.S. Lewis. E é um livro maravilhoso. E aí tem uma hora que Lúcia, ela chega numa ilha, que é a Ilha das Vozes, e ela entra num salão enorme, que tem um livro ali de magia, e ela de repente começa a se corromper pela magia daquele livro, até que então surge uma luz muito forte atrás dela, e quando ela olha para trás, é o leão, o Aslan, que nas crônicas de Nárnia representa ali uma figura de Jesus, né? E aí ela olha e vê aquele leão aparecendo, e que resgata ela dessa corrupção que ela estava sentindo naquele momento. E ela fica ali, abraça o leão e tudo mais. E aí o leão diz, olha, eu vou embora porque eu tenho agora algo que me é urgente. E ela diz assim para ele, e quando que você vai voltar pra gente ter outro tempo junto? E aí ele fala assim, o leão diz para ela, eu volto logo. E aí ela diz pro leão assim, o problema é que para você, todo tempo, e não importa a quantidade dele, é o logo. Isso para mim me quebrou naquela leitura. E os meus olhos marejaram, porque de fato, para Jesus, para Deus, para o eterno, não importa quanto tempo passe. Para ele é sempre logo. E por mais desafiador que esteja sendo a sua vida, saiba que para ele é sempre logo. Então logo e brevemente, o Senhor virá te socorrer. Não viva para os seus desejos. Não viva para a sua satisfação. Viva para aquilo que é eterno. Viva para que o Rei da Glória ganhe dimensão na sua vida e através de você. Se você viver para satisfazer os seus desejos, é só nessa terra que você vai colher. Se você viver para o que é eterno, você vai colher frutos eternos para a glória de Deus. Não viva para satisfazer os seus desejos. Descarte esse ídolo. Viva para a glória do Senhor. Amém?